Ainda mais porque agora as pessoas somem, né? Então a gente tem que gravar mesmo. Então, e assim, me lembrem também quando eu voltar, porque eu pauso, né, na hora do exercício. Quando eu voltar para corrigir exercício, se eu começar a corrigir e não estiver gravando, vocês me avisem também. Porque às vezes eu esqueço, não é mesmo? E aí eu acabo começando a gravar depois, eu tenho que voltar, enfim. Então, aqui a gente vai ver a aula 14, que é sobre verbo. Ela vai ser um pouquinho, não extensa, tem bastante coisa, mas bastante slide, tem 27 slides. Mas não que ela vai ser super extensa, que ela vai acabar falando horrores, é que ela tem muita essa questão de conjugação. A própria aula de vocês viram que tem um monte de tabela de conjugação de verbo. Verbo é uma coisa que, pelo que eu lembro, não é uma coisa que super cai, é a coisa que mais cai. Não é. Só que ela cai geralmente misturada com outras matérias. Então ela cai, às vezes, em uma questão de uma outra matéria, cai lá verbo também. Então, verbo, às vezes é difícil ele cair sozinho, uma questão só de verbo. Mas ele pode cair misturado em outras questões, principalmente na ETEC, que ela adora dar uma misturada, assim, em várias coisas. Então, porque verbo é interessante e a gente vai precisar para outras coisas também. Por exemplo, daqui a umas aulas, a gente vai começar a ver análise sintática. Então, vocês vão ter que estar mais craques nessa questão do verbo. A gente vai ver também voz verbal daqui a um tempo. Então, vocês também vão ter que estar mais craques nessa questão do verbo. Então, vamos lá. O verbo, geralmente, as pessoas falam assim, o verbo ele indica ação. Mas ele não indica só ação. Ele pode indicar, igual tem aqui, ó. Nossa, gente, vocês escutaram a moto? Agora? Gente, passou uma moto aqui daqui. Super barulhenta. Gente, eu tenho uma raiva muito forte por moto. É complicado, sabe? Porque às vezes é barulho sem nenhuma necessidade. Esse monte de barulho. Então, o verbo, ele não vai a moto, não passou dentro, e olha, tá bem longe, eu tô no Oriente, eu tô na metade, quase lá no fundo. Eu tô bem mais pra frente. E dá pra escutar moto. Pra você ver como é infernal esse tipo de coisa com moto, né? E ó, ia passar outra agora, mas eu acho que essa tá um pouco mais tranquila. Então, assim, o verbo, ele não vai indicar apenas ação. Ou seja, por exemplo, o verbo correr que tem aqui. Ele indica ação, mas não só isso. O verbo não vai necessariamente indicar só ação. Ele pode indicar estado. Por exemplo, o verbo ficar ou o verbo ser. O que é estado? É você, por exemplo, se eu falar, fulana está doente. Eu estou falando de um estado dela. Então, por isso, ou falar do ficar. Fulana ficou doente. Então, isso também é um estado. Então, o verbo, ele está expressando esse estado. Ele pode também expressar um fenômeno da natureza, igual está aqui o chover. Então, ele também pode expressar chover, ventar, nevar, algum tipo de fenômeno da natureza. Ou ele pode também expressar uma ocorrência. Por exemplo, nascer, morrer. Não é bem uma ação, mas é mais uma ocorrência. Ele pode expressar também um desejo, por exemplo, querer. Então, o verbo ele pode expressar várias coisas. E ele vai flexionar, como a gente vai ver lá na frente, ele vai flexionar em pessoa, em número, pessoa é primeira, segunda, terceira, em número, singular e plural, em tempo, que é presente, pretérito e futuro, mas aí vão ter vários tipos, em modo, que aí a gente tem três, o modo indicativo, o modo subjuntivo e o modo imperativo. E voz verbal, também, que a gente não vai ver hoje, a gente vai ver um pouquinho mais para frente, que aí a gente vai ver as vozes verbais do verbo, voz ativa, voz passiva, voz reflexiva, que é a aula de voz verbal também, quem vai prestar o Senai não pode faltar, que é uma coisa que cai horrores, mas não vai ser hoje no caso. A gente vai ver até aqui só, até modo.
E aí vai ter uma aula só para voz verbal, porque é super complicadinho, assim, de ver. Então tem que ter uma aula só para isso. Aqui, a primeira coisa que a gente vai ver são os modos. O verbo, ele vai ter três. Se você escolher qualquer verbo, ele pode estar em três modos: ou indicativo, ou subjuntivo, ou imperativo. Então, ele vai estar em um desses três modos. O que é o modo? É o jeito que você vai falar. Então, quando você escolhe falar alguma coisa e usar um verbo, você vai escolher um modo e um tempo. O modo é o jeito, e só tem três modos. O tempo vão ter, por exemplo, no indicativo, 6 tempos dentro do modo indicativo. No subjuntivo, 3 tempos dentro do modo subjuntivo. O imperativo ele vai ter 2 formas. Ah, agora começou a entrar todo mundo, né? Agora virou a festa. Que aí várias solicitações para entrar agora na chamada. Então, esses 3 modos que a gente tem, o primeiro é o indicativo. Então, todos os tempos que vão estar aqui dentro, eles vão indicar certeza de alguma coisa, certeza de alguma realidade. Então, por exemplo, eu sempre estudo. Isso é uma certeza. Ou eu falar assim, comprei maçã no mercado. Isso também é uma certeza, no passado, mas é uma certeza. Então, todos os tempos do indicativo vão indicar certeza. No subjuntivo é dúvida, possibilidade, desejo. Então, todos os tempos que vão estar no subjuntivo, eles vão indicar dúvida, possibilidade ou desejo. Então, por exemplo, talvez eu estude amanhã, isso é uma dúvida. Ou pode expressar um desejo. Quiçá é tipo, é um talvez, mas quase uma palavra de pedido. Então, ou não precisa usar o quiçá, porque vocês não usam geralmente. Por exemplo, se você falar que eu ganhe na loteria, é um desejo. E também a gente está usando o subjuntivo, porque você não sabe se você vai ganhar, é só um desejo. E aí a gente tem o modo que é o imperativo, que indica uma ordem ou um pedido. Então, estuda agora, menino. Então, aqui a gente tem também essa ideia de ou uma ordem mesmo, por exemplo, estuda agora, menino, ou pode ser um pedido desde que você coloque um por favor. Então, se você falar assim, estuda por favor, menino, aí vai ser um pedido. Igual o Rick falou, se você, a mãe de vocês, falar para você assim, vai lavar a louça, ou enfim, o pai, o irmão, a irmã, qualquer pessoa que possa falar isso para você, tá usando imperativo. Mas se a pessoa falar assim para você, lava a louça, por favor, aí já virou um pedido, mas ainda tá no imperativo, só não tá tão grosso. Não parece assim que a pessoa tá brava com você e tá te dando ordem. Então, aí a gente tem, além dos modos, que a gente vai ver depois dentro dos modos, os tempos. Mas além desses modos, a gente tem as formas nominais, que são formas que não estão dentro desses modos. Então, por exemplo, o infinitivo. São 3, infinitivo, gerúndio e particípio. E a gente chama de formas nominais porque dá para trocar ela por nome. Por exemplo, aqui, né? Viver é luta, vida é luta. Dá para trocar tanto viver por vida quanto lutar por luta, que é um substantivo, que é um nome. Então, o infinitivo são todos os verbos, igual tá aqui, que terminam em ar, er ou ir. Então, se o verbo termina em ar, er ou ir, ele está no infinitivo impessoal. O gerúndio são todos os verbos que terminam em NDO. E que ele pode funcionar como adjetivo ou advérbio. Então, por exemplo, saindo, aqui está no gerúndio. Então, saindo de casa, encontrei alguns amigos. Então, esse saindo está no gerúndio. Nas ruas, havia crianças vendendo doces. Também está no gerúndio. E nesse caso, dá para ver como o gerúndio tem a função de outras coisas. Por exemplo, saindo de casa, encontrei alguns amigos. Esse saindo aqui, ele indica ao sair de casa, quando eu sair de casa, então ele indica um tempo, que a gente vai ver na semana que vem, que vai ter advérbio, a gente vai ver que isso é uma função de advérbio, indicar tempo. Nesse segundo exemplo, a gente tem um adjetivo. Então, nas ruas havia crianças vendendo doces.
Esse vendendo gerúndio está funcionando como um adjetivo, como uma qualidade de crianças. E a gente pode também, é que aqui essa parte não é tão interessante assim. A gente tem o particípio, que ele geralmente, quando ele é regular, ele é terminado em ado ou ido. Então, por exemplo, terminados os exames, os candidatos saíram. E está vendo que esse tipo de verbo ele pode ir para o plural aqui com S. Mas aqui também a gente tem os particípios irregulares, que são, por exemplo, o particípio de abrir, do verbo abrir, é aberto, não é abrido. Então, tem a maior parte dos particípios vão ser terminados em ado ou ido, mas tem alguns particípios que são irregulares. Por exemplo, o verbo abrir, que é aberto, igual eu falei. Então, agora a gente vai entrar um pouco nos tempos verbais. Porque lembra, né? A gente acabou de ver os modos, e aí a gente tem alguns tempos verbais aqui. Então, dentro do indicativo, lembra que indicativo é o modo. O modo indicativo é aquele que indica certeza. Dentro desse modo indicativo, a gente tem 6 tempos, que são esses daqui. Um para indicar o presente, que é para indicar um fato atual, atual e certo. Então, eu estudo neste colégio, é um fato atual do presente e é certeiro, né? Não é uma dúvida. A gente tem 3 tipos de pretérito, o que acaba confundindo um pouco. Mas qual que é a diferença deles? O pretérito imperfeito, que é esse segundo aqui, do indicativo, ele vai falar de uma ação no passado que foi feita no passado, mas pode ser que ela não tenha sido concluída ainda. E pode ser que você tenha feito ela mais de uma vez. Então, igual tem aqui, ó, ele estudava as lições quando foi interrompido. Então, ele estudava as lições, ele estava fazendo isso, pode ser que ele não terminou de estudar essas lições. Foi no passado, talvez ele não tenha terminado. Ou igual você fala assim, quando eu era criança, eu andava muito de bicicleta. Então, isso é assim, pode ser que você não parou de andar ainda, então não é uma ação concluída, e pode ser também que você, que além disso, de você não ter essa ação concluída, você também fazia muito isso no passado. Então você não andou de bicicleta uma vez, você andou várias vezes. Aí isso diferencia do pretérito perfeito. O pretérito perfeito é o oposto, você fez no passado e você acabou no passado. Então, aqui, ó, ele estudou as lições ontem à noite. Você estudou as lições e acabou as lições. Se você usou o pretérito perfeito, é porque isso já acabou. E tá vendo como todos esses tempos que eu tô passando, eles indicam certeza. E agora a gente tem o último pretérito, que é o pretérito mais que perfeito, que a gente poderia até chamar ele de passado mais que passado, porque esse pretérito ele é usado para falar. Pensa assim, que você precisa falar duas coisas, duas ações que aconteceram no passado, só que uma aconteceu primeiro da outra. Essa primeira, que é do passado, bem passado ali, a gente usa o pretérito mais que perfeito. Por exemplo, esse daqui, ó. Ele já estudara as lições quando os amigos chegaram. Isso daqui, ó, esse estudara é o pretérito mais que perfeito. Porque você está contando duas coisas no passado. Ele estar estudando e os amigos chegarem. Só que isso aqui aconteceu antes no passado do que esse passado aqui. Por isso que esse daqui é o pretérito mais que perfeito. Isso aqui é muito estranho pra gente, porque a gente não usa muito o verbo, esse verbo aqui na forma simples, a gente usa na forma composta. Então, geralmente a gente falaria assim, ele já tinha estudado as lições quando os amigos chegaram. Então, aqui, a gente usa geralmente esse tinha feito, ele tinha corrido, a gente usa geralmente mais o composto do que o simples. E aí a gente tem 2 futuros também no indicativo, que é o futuro do presente e o futuro do pretérito. O futuro do presente é quando você vai falar uma coisa no futuro, que com certeza vai acontecer no futuro, mas que
que você tem certeza que está pautado no presente. Porque o futuro do pretérito está pautado no passado. Então, aqui o futuro do presente, ele estudará as lições amanhã. Então, você está com base no hoje, que existe o amanhã. Olha que filosófico. Então, com base no que tem hoje, que você vai estudar as lições amanhã. Já o futuro do pretérito, você vai pensar, vai estar pautado numa coisa que está no passado. Então, se eu tivesse dinheiro, viajaria. O futuro do pretérito está aqui, viajaria. Então, mas ele está pautado numa coisa que poderia acontecer no passado. Então, por isso que ele chama futuro do pretérito. Então, aqueles foram os tempos do indicativo, que são 6. Aqui a gente tem os tempos do subjuntivo, que são 3. Apenas, e ainda bem. Lembrando que subjuntivo indica incerteza. Então, todos esses daqui indicam incerteza. O presente é uma possibilidade de alguma coisa que poderia acontecer no momento atual. Então, tá aqui, é conveniente que estudes para o exame, mas não necessariamente essa pessoa vai estudar, é mais um conselho. Porque o tempo subjuntivo ele também pode ser usado para conselho. E aí a gente tem também o pretérito imperfeito do subjuntivo, que é, por exemplo, expressa um fato do passado que também ou pode ser posterior a outro ocorrido, ou também quando você vai indicar alguma condição. Igual tem aqui, se ele viesse ao clube, participaria do campeonato. Então, só essa condição aqui, ela está no pretérito imperfeito, que é uma possibilidade de alguma coisa que teria acontecido no passado. Eu esperava que ele vencesse o jogo. Também aqui é uma dúvida, você esperava isso, mas você não sabe se isso aconteceria. E futuro do presente, que também é uma possibilidade de acontecer isso no futuro. Então, quando ele vier à loja, levará as encomendas. Então, também é uma possibilidade. Você não sabe quando, você não sabe nem se ele vem. Então, por isso, todos esses 3 tempos, um para o presente, um para o pretérito, um para o futuro, eles mostram essa dúvida. Ou esse desejo também. Aqui, eu vou ir um pouco para frente, depois eu volto, porque aí tem as tabelas e depois tem algumas classificações. Então, eu vou falar primeiro das conjugações e depois eu volto para falar das outras características dos verbos. Então, eu acho que não está... Ai, tá faltando uma parte aqui. Deixa eu ir para frente. Tá faltando um slide, que é o primeiro da conjugação, mas vocês têm aí na apostila. Que é da conjugação agora, mas é mais porque eu vou explicar como é a conjugação. E não tanto para vocês decorarem, para eu explicar tabela por tabela. É mais para ter uma ilustração, para ver como que vocês fazem. Com verbos irregulares, porque a gente tem 3 conjugações. Ou seja, o que é 3 conjugações? Tá vendo que tem 3 tabelas para cada... 3 colunas, desculpa, 3 colunas para cada tempo verbal. Por quê? Porque essa primeira coluna são dos verbos que terminam em ar, ou seja, do infinitivo, ar. A segunda coluna são os verbos que no infinitivo terminam com er. E a terceira coluna são dos verbos que terminam em ir. Então, isso quer dizer as 3 conjugações. Então, se perguntar assim, qual a conjugação do verbo amamos? Aí você vai para o infinitivo. Amamos vem de amar. Amar é a primeira conjugação. Então, é um verbo da primeira conjugação. Porque é isso, primeira conjugação, segunda e terceira. Outra coisa, porque eu falei que ele varia também, tanto em conjugação, em modo, em tempo e em pessoa. Então, a gente tem assim uma divisão. Eu, tu, ele. A gente tem primeira, segunda e terceira pessoas do singular. Então, aqui, porque ele vai também diferenciar em número. Então, esses primeiros, os 3 primeiros são do singular. Aí depois, primeira, segunda e terceira do plural, porque indica mais de um. E esses daqui, os primeiros, né, o eu, o tu, o ele, o ela, eles indicam uma coisa só. Então, como que você faz para conjugar verbo? Porque tá vendo que tá divididinho com tracinho e tem a terminação? Com verbos regulares, o que você faz? Se o verbo terminar em ar, você tira o ar
e coloco o ava, o avas, o ava, todos esses que estão separados por tracinhos, que são as terminações. Então, por exemplo, o verbo amar. Para conjugar aqui, eu tiro o ar e coloco o ava, fica amava. Tiro o ar, coloco o avas, fica amavas. Se ele for terminado em er, você tem que fazer essa, não pode confundir. Porque se você usar uma terminação da outra, não dá certo. Por exemplo, se eu tirasse aqui o amar e colocasse o ia, não dava certo, ia ficar amia, que não existe. Então, aqui, por isso você tem que respeitar as conjugações. Se fosse o verbo comer, por exemplo, você ia tirar o er e ia colocar o ia, comia. Tira o er, coloca o ias, comia. Isso para todos os verbos, para todos os tempos, mas sempre olhando as conjugações. Essa é a primeira, terminada em ar, essa é a segunda, terminada em er, e essa é a terceira, terminada em ir. E eu acho que de conjugação é mais isso que eu ia atentar vocês. E outra coisa, porque aqui tem o imperativo, né? O imperativo, ele só vai ter dois tipos, ou afirmativo ou negativo. E lembrando que ele não vai ter o eu. Então, ele vai começar do tu, ele vai ter uma pessoa a menos. Porque não tem como você dar ordem para você mesmo. Então, por isso que ele vai começar, e quando a gente dá ordem para nós mesmos, a gente usa a segunda ou terceira pessoa. A gente não usa a primeira. Então, agora, alguma dúvida com relação ao que a gente viu até agora? Porque aí eu vou dar continuação em outras classificações do verbo. Algo a falar? Vocês estão vivos? Ah, estão vivos. Obrigada, Rick. Ah, eu tô aqui passando horrores. Gente, Lucas, você mandou uma mensagem assim que eu... Nem entendi o que você colocou aí, mas Deus te abençoe, né? Você estava viajando na aula, olha só. Meu Deus do céu, muito bom. Então... Ah, tá, Melissa. Beleza, depois vai ficar gravada essa aula. Então, tranquilo, né? Ela consegue ver depois de boinha. Então, vamos lá, né? Mesmo o Lucas estando meio doido, a gente continua. E aí também, Melissa, se a Yasmin tiver alguma dúvida, a gente vai ter plantão. Agora, em breve, a gente vai ter alguns plantões para tirar dúvida das matérias, até porque está acumulando cada vez mais conteúdo, né? Então, a gente vai ter alguns plantões. E aí, por isso, sempre nas listas, nas tarefas de casa, sempre olhem, assim, o que vocês tiverem com dúvida, os exercícios, porque aí já marca para falar do plantão e tudo mais. Porque geralmente também eu vou abrir para vocês tirarem dúvidas. Então, a gente vai para algumas classificações dos verbos, que é um pouco mais tranquilo do que a gente viu até agora. Os verbos, eles podem ser regulares ou irregulares. E o que muda? O radical. O que é radical? É o comecinho do verbo que ele vai carregar a essência daquele verbo. Ele pode, se esse comecinho não mudar, a gente chama ele de regular. Por exemplo, aqui o verbo amar. Se a gente mudar, conjugar esse verbo em um monte de tempo, por exemplo, amo, amei, amarei, amava, amasse, até o M repete, que é o radical. Então, até o M, a gente tem esse radical repetido, então é um verbo regular. Só que esse verbo irregular aqui, o fazer, se a gente pega o fazer, aí já fica faço, fiz, fizeste, farei. A única coisa que repete é o F. E isso é pouco demais para a gente considerar que é um radical. Tem que ser no mínimo 2 letras para a gente considerar que seria o radical daquela palavra, daquele verbo. Então, aqui, a gente considera como irregular. Aí, a gente tem os verbos que são defectivos. O que são verbos defectivos? São aqueles
que eles não apresentam conjugação completa. Então, alguma pessoa não vai ter a conjugação, ou alguns verbos são conjugados em apenas uma pessoa. Por exemplo, aí a gente tem 3 tipos, os impessoais, unipessoais e pessoais. Os impessoais são aqueles verbos que a gente vai ver lá quando a gente vê sujeito, que são aqueles da oração sem sujeito. Que são verbos que eles só são conjugados na terceira pessoa do singular. Eles, em alguns casos, né, com alguns sentidos. Então, por exemplo, o verbo haver, no sentido de existir, ele só tem a terceira pessoa do singular. Então, havia poucas pessoas ali. A mesma ideia de coexistir, existiam poucas pessoas ali. Houve vários conflitos, então com a ideia de aconteceram, também, ele não vai poder ir para o plural. Com o sentido de realizar, também não vai poder ir para o plural, haverá uma grande festa. Ou com o sentido de fazer, com o sentido de tempo passado, também não vai para o plural. Então, não o vejo há muitos anos. Então, a gente tem também o verbo fazer ou ser ou estar indicando o tempo. Então, faz, clima seco, era inverno, estava quente. Então, sempre a gente vai deixar no singular, nunca vai para o plural. Ou amanhecer e escurecer também. Ou trovejar, nevar, chover. Então, todos esses assim de fenômeno meteorológico, fenômeno da natureza. Então, por exemplo, a gente fala choveu muito essa manhã, ventou muito em tal lugar. Então, a gente sempre faz na terceira pessoa do singular. E a gente tem os unipessoais, que é o quê? Eles só vão ter uma conjugação, geralmente, e, por exemplo, igual tem aqui, né? São alguns verbos de vozes animais, por exemplo, cacarejar, mugir, latir, que eles vão conjugar também apenas nas terceiras pessoas, do singular ou do plural. Não tem a primeira e não tem a segunda. Às vezes pode ter uma linguagem figurada, porque, por exemplo, latir. Você sempre vai falar a terceira pessoa, porque um ser humano não late. Mas só se você estiver querendo zoar alguém ou querendo falar de uma forma figurada. Aí você fala, se a pessoa estiver gritando muito, você fala assim, meu Deus, você tem que parar de latir. Ou fala assim, fulano, ou eu estou latindo muito, porque você está falando demais. Você pode usar isso, mas assim, é num sentido figurado. Outros verbos unipessoais, que só tem a terceira pessoa, são cumprir, importar, convir, doer, aprazer, parecer e ser. Que aí, geralmente, igual tem aqui, ó, parece, cumpre, é, fazer, ir, faz, vai, que geralmente vai ficar só na terceira pessoa. E, gente, eu tô falando horrores, mas já tô acabando, tá? Aí a gente tem os verbos abundantes. Ao contrário daqueles que são os defectivos, que eles têm poucos, a gente tem os abundantes. Ah, e faltou um aqui que eu acho que não tava. Dos defectivos, porque tem alguns verbos que eles não vão ter algumas pessoas. Por exemplo, o verbo colorir, porque pode ficar estranho. Então, não tem a primeira pessoa, não tem eu coloro. Aí você vai ter que falar de outra forma. Isso, eu estou colorindo. Mas não tem, alguns verbos eles não vão ter a primeira pessoa ou não vão ter a terceira. Então, mas o mais famoso é o colorir. E aí a gente entra nos abundantes. Que foi o que eu falei, lembra que eu falei do particípio? Que ele pode ter geralmente ele é terminado em ado ou ido, que é o regular. E às vezes ele é só irregular, mas tem verbo que vai ter os dois, que vai ter tanto particípio regular quanto particípio irregular. Então ele vai ter os dois aqui. Então, e aí quando você usa, tem uma regrinha aqui. Com as locuções, quando tiver o verbo ter e haver, usa os regulares, que são os terminados em ado ou ido. Quando tem o verbo ser e estar, usa a forma irregular. Então, por exemplo, anexo tem anexado, anexar tem anexado e anexo. Então, todos esses têm esses dois. Imprimir tem imprimido e impresso. E aí vai depender do verbo que está acompanhando para vocês escolherem qual que vocês usam. E, como a gente já viu, existem verbos auxiliares, que são os verbos que vão acompanhar o outro verbo para fazer locução verbal.
Então, lembra que locução verbal, isso é uma coisa também que vocês têm que anotar, é bom até vocês anotarem aí na apostila. Locução verbal é quando a gente tem mais de um verbo, e aí geralmente vai ter um verbo auxiliar, ou mais de um verbo auxiliar. Então, é quando a gente tem mais de um verbo, só que os dois juntos têm a ideia de um verbo só. Então, eles são mais de um verbo, mas a composição tem mais de um verbo, mas eles têm a ideia de um só. É como se eles fossem, na essência, no significado, um verbo apenas. Então, isso são os verbos auxiliares que vão acompanhar os verbos principais. Tem os verbos pronominais também, que são alguns verbos que eles sempre vão ter pronome. Por exemplo, o verbo, uma pessoa um dia tirou uma dúvida comigo, que era o verbo suicidar. Por que a gente tinha que escrever, por exemplo, ou falar que fulana se suicidou? Se a gente sabe que suicidar foi ela mesma que fez. Então, não tem como você suicidar outra pessoa. Então, por que usar o se? Porque é do verbo já. Então, ele já acompanha. Até no espanhol, ele é colado já no verbo. Então, o pronome já vai colado no verbo e vira uma coisa só. Então, aqui, por exemplo, arrepender também. Você não pode falar assim, eu arrependi. Fica estranho. Você sempre tem que falar, eu me arrependi. Ou ele se arrependeu. Então, sempre tem que ter um pronome. Por isso que é o verbo pronominal. Porque é uma coisa que já faz parte dele. E aí terminamos, né? Porque aí depois vem conjugação, conjugação, conjugação e tudo mais. Então, eu vou pausar aqui antes de vocês fazerem os exercícios. Ela pode ser um pouquinho chata mesmo. Então, do primeiro, a primeira, o que vocês colocaram? Várias pessoas Vamos ver. Esse era mais um pouco de vocês saberem encaixar os verbos ali certinho, né? Isso, é a mesmo. É mais, esse daqui era, às vezes nem precisava saber das conjugações certinha, mas de vocês saberem lembrar um pouquinho, ler a frase em voz alta, né? Então, como os preços baixaram, é necessário que nós refaçamos, não refazemos. É importante que nossa tentativa valha o esforço. E convém que ele proponha um novo acordo e não proponham, né, tem no plural só. Para que não nomeemos, é necessário que nós saibamos e não sabemos o que pensar. Todos esses estão quase, não todos estão no subjuntivo. Então, espero que todos os responsáveis assumam a culpa. E, sim, o Gabriel respondeu certo. A NDA é nenhuma das anteriores mesmo. Então, se todas estiverem erradas. E, então, essa seria a 1. Qual que seria a 2 para vocês? Estão apostando firme no AI, né? Desde a primeira. Vamos ver. Olha só como vocês acertaram. Então, o haver na primeira pessoa do singular, está vendo que a maior parte aqui era tudo verbo irregular, né? Então, é haja. Não existe age. Assim como tem uma outra coisa que muita gente fala que é seja. Seja, na norma padrão, não tem, tá? Então, é seja. Porque às vezes a pessoa assim, ai, queria que fulano, ou na verdade queria não daria certo. Fala assim, ai, fulano, talvez fulano seja legal. Então, esse seja, não, a norma padrão não tem, tá? É seja, então por isso que é a já. E crer é crer em, com 2 es, e agora por causa do acordo ortográfico não tem acento. Em 2 es e 2 os. Então, vou também não tem acento. O que mais além de crer em, ver em, com 2 es. Todos esses tiverem 2 es e 2 os, não tem mais acento, tá? E passear na segunda pessoa do plural do subjuntivo
do presente subjuntivo seria passeeis mesmo, dobra-se e sempre a segunda pessoa do plural, que é o vós, que a gente não usa aqui no português, a gente já falou sobre isso em várias coisas, porque em Portugal eles usam, aqui a gente não usa. Um dia vai mudar a gramática, eu espero, sabe? Boto aí fé que vai acontecer isso, porque cansa. Às vezes a gente fica aprendendo tu e vós, que tu o pessoal até usa no sul, mas vós não usa mesmo. Então, a 2 é a A e a 3. O que vocês colocaram? Ok, agora mudamos de letra, né? Agora C, geral apostando na C. Vamos ver se vocês estão afiados. Sim, vocês estão afiados. Então, eles veem melhor sentados aqui. Porque o verbo vem, esse daqui, esse primeiro, é do verbo vir. Então, seria desse movimento, né? Então, ele vem aqui todo domingo. Porque ele vem do verbo vir. Mas veem do verbo ver, o verbo ver tem que ser veem com 2 Es. E aí, lembrando também dessa questão do acento, que eu passei lá naquela aula de acentuação e tudo mais. A gente tem que, tanto o verbo ter quanto o verbo ver, eu vou até colocar aqui no chat. No singular, não tem acento. Então, eles têm sem acento, ele tem sem acento e ele vem sem acento. E no plural, eles têm com acento ou eles vêm com acento. E os verbos que vão ser derivados deles, eles vão seguir essa regra aqui. Então, contém, ele é um verbo derivado do verbo ter. Então, no singular, então os verbos derivados no singular tem o acento agudo, que é esse daqui do contém, e no plural eles vão ter o acento circunflexo. Então, por exemplo, 2 verbos derivados do verbo ter e do vir. O contém, então, ele contém com acento agudo. E ele intervém, que também é um verbo que vem do vir, com acento agudo. E eles contêm com acento circunflexo. E eles intervêm com acento circunflexo. Então, a gente tem esse tipo de regra. Então, por isso que aqui todos ainda creem, então, ok. E este produto contém, porque é este produto, está no singular. Então, ele tem que ser acento agudo. Se fossem estes produtos, aí seria contém com acento circunflexo. Então, a 3C. O que vocês colocaram na 4? D, uma pessoa A, aí para dar uma diferenciada. A 4 é a D, porque a gente tem as linhas convergem, não convirgem, é tipo super estranho. Por mais que o verbo é convergir, então fica estranho, né? Ficar convirgem. Então as linhas convergem para um ponto e depois se esvaem e não se esvão. Então, e depois elas se esvaem, porque às vezes a pessoa pode pensar, é do verbo vir, então vai ficar esvão. Não, o esvair, não, ele não vem do verbo vir. Então, por isso que não, ou do verbo ir. Então, ele vai ter uma outra conjugação. Então, e depois se esvaem no infinito. Mas esse daqui era um pouco mais difícil mesmo, tá, Rick? Você que errou aí. Esteja calmo. A 5, o que vocês colocaram? Temos aqui um B. Alguém dá mais para 5? Eita, lá, nem esperei. É a B mesmo, tá? Bom, algumas pessoas colocaram C, outras Z, mas vamos lá. É preciso que surjam e não surgem, porque também tá no subjuntivo, então sempre vai ser preciso que
surjam novidades interessantes que divirtam e não que divertem, porque o divertem seria sempre que tem um que, assim, tá vendo esse que? Geralmente a gente vai usar sempre o subjuntivo. Então, no indicativo seria eles se divertem, eles instruem, eles surgem no indicativo. No subjuntivo é o contrário, é tudo com A. Porque é tudo dúvida. E é preciso que surjam novidades interessantes, que divirtam e instruam ao mesmo tempo. Porque tudo isso é possibilidade. Então, todos aqui estão no subjuntivo. Por isso que é a B. E na 6, que é a última, acredito que seja a última, né? O que vocês colocaram? D, C, C. Vamos ver quem acertou. D, tá? Então aqui, porque os verbos anômalos são esse né? Tipos de verbos que não seguem os paradigmas das conjugações, é porque está em nome difícil. Apresentam variações de forma nos radicais e nas desinências. Então, os verbos anômalos são como se eles fossem os verbos irregulares. Então, eles vão ter muita modificação. O 2 são verbos defectivos, porque tipos de verbos que não possuem conjugação completa. Sempre que falar que não possui conjugação completa é defectivo, porque defectivo pensa em defeito. Então é aquele que não está completo, ele não tem todas as conjugações. Ele não vai ter uma pessoa ali ou outra. E a 3 é tipos de verbos que apresentam mais de uma forma para determinada flexão. Pensa nos abundantes. Abundante é uma coisa que tem muito. Então, você já mata por isso, Eles apresentam mais de uma forma para determinada flexão. Então, eles são abundantes, porque tem bastante. Curiosidade minha, quando eu era criança, eu lia, às vezes eu estava na igreja, aí eu lia na Bíblia assim, tal coisa é abundante, e eu achava que era um palavrão. E eu falava, gente, como assim tem palavrão na Bíblia? Porque, sei lá, né? Elas falavam com bunda e eu achava que era um palavrão. Mas abundante quer dizer muito, tá? Então não é palavrão. Olha, Nath, não me sinto sozinha, então. Olha que bom. Eu pensei, eu sempre conto essa história e ninguém achava isso. Encontrei alguém que acha. A gente pode fazer uma comunidade, Nath, com relação a isso. Então, quer dizer muito. Então, aí você já mata essa relação, né? De tipo, abundante quer dizer muito. Então, aqui na 3 está escrito, existe mais de uma forma. Então, tem muito. Então, é isso. Alguma dúvida? Algum problema, alguma questão ou não? Bom, como algumas pessoas falaram não, quem cala consente, como eu sempre falo. Então, é isso, gente. Depois, se tiver dúvidas, surgirem dúvidas na hora de fazer exercício lá de casa, aí vocês anotem para a gente falar no plantão, ok? Então, até mais, gente. Boa noite. Até sexta. Boa noite.